Bom dia, gente. Vamos lá, eu vou fazer um resumo dessa última série que eu passei dos 7 critérios. É legal porque nesse resumo pode ser que eu coloque algumas coisinhas que podem ter ficado faltando em uma ou em outra, e de modo que a mensagem seja passada da maneira mais fiel e mais presente possível, mais fácil de captar possível, que é o que eu estou treinando. E vamos ver o resumo. Então, vamos lá, os 7 critérios que possibilitam a gente verdadeiramente realizar uma meta, né? Então, nós temos um sistema de metas pela frente, chamemos elas disso ou não, ou seja, é um sistema de passos que temos à frente, cada um tem o seu jeito de lidar com isso, uns são mais impulsivos, ou instintivos, ou intuitivos, e entregam essa situação de uma maneira muito mais plena, nesse sentido da entrega, e outros planejam mais, são bem mais planejadores. O equilíbrio entre isso, certamente, é uma coisa que todos vão sintonizando, todos nós vamos sintonizando nas nossas vidas, e todos têm suas razões para lidar com isso de uma maneira ou de outra. E a receita disso, né, o grau de entrega de cada um e o grau de planejamento de cada um. Mas todos temos um caminho contínuo de passos e passos e passos e alvos que nós atingimos, queiramos ou não, estejamos assumindo isso ou não, dizendo, deixa a vida que me leva, ou então eu que defino a minha vida. O meio caminho entre essas duas coisas provavelmente é aquilo que nos equilibra entre a nossa atuação no mundo, porque é inevitável atuar no mundo. Todo mundo que está aí está atuando, está respirando, está atuando de alguma maneira no mundo. E o mundo está atuando na gente. Nós somos, de certo modo, marionetes, mas não somos somente marionetes, porque atuamos, temos vontade própria. E também não somos aqueles que controlam totalmente a vida. Quem acha isso pode olhar um pouquinho melhor ao seu redor e ver como que a vida interfere de uma maneira surpreendente a cada instante, nos surpreendendo e às vezes até aparentemente controlando a nossa situação, mas é o meio caminho, ou seja, a sua decisão existe, a minha decisão existe, a minha escolha existe, a escolha desse eu existe. E todo esse trabalho de yoga e de yoga coaching, e o trabalho do coaching é a gente encontrar essa sintonia entre esse eu com esse eu maior, que o tempo todo nós estamos mergulhados nesse eu maior, nessas coisas que decidem ao nosso redor e nos chegam de surpresa, batem a nossa porta, quem garante o que vai chegar. Mas ao mesmo tempo você define o próximo passo que vai dar. E essas coisas estão intimamente interligadas e interconectadas. Então, eu falei que ia fazer o resumo e vou fazer esse resumo. Eu espero que essa introdução que eu dei seja útil, inclusive para contextualizar nesse resumo que é o resumo dos critérios que nos ajudam a realizar nossas metas, esses passos, de maneira o mais proativa, da maneira mais proativa possível, da maneira onde você coloca o seu eu o melhor possível nisso. Tá? E aí, claro que o equilíbrio sobre isso, a forma como você lida com os imprevistos também, isso também vai ser material, vai ser assunto para outros momentos, outros vídeos. Os 7 critérios, o resumo disso, vamos lá. O primeiro critério é o critério da positividade, que seja assertivo, que uma meta tem que ser, eu falei assertiva, sim, mas mais do que isso, afirmativo, porque assertivo pode ser um não quero isso, é uma forma assertiva de falar. E não quero isso não é exatamente uma meta, é uma parede no corredor em direção à sua meta. Quando você fala não quero isso, você está excluindo alguma coisa do seu caminho. Então você está definindo paredes, definindo limites para o seu caminho, para o caminho em direção à meta. Mas quando você diz não quero isso, você não definiu o seu alvo. Você só definiu o que não entra no alvo. Mas cadê o seu alvo? Cadê a meta? Então a meta tem que ser positiva, afirmativa. Só existe meta pelo sim. Eu quero isso. Pronto. Aí você definiu um alvo. Eu quero isso. Mas você quer isso? Não, isso eu não quero agora.
Você quer isso assim, faz parte dessa meta, então eu quero, entro, tchum, faz parte do caminho, mas o alvo está ali. Então, uma meta tem que ser positiva, é um sim, eu quero isso, tá? Primeiro critério. Segundo critério, em ordem, ela tem que ser precisa, tem que ser específica. Então, quanto mais específico for, maior a definição do foco e maior a sua capacidade, a capacidade do eu, a minha capacidade de acertar o alvo. Quanto mais definido for, quanto mais específico for, e aí uma meta envolve detalhes, né? É uma pintura, como eu falei, é um quadro que nós pintamos, né? É uma imagem que nós formatamos, que nós criamos dentro de nós, e quanto mais clara em termos de detalhes for essa imagem, maior a probabilidade também de você conseguir, através dos seus passos, realizá-la. Tá? Quanto mais claro, mas então como existem vários passos a serem dados, use, lembrando, é um resumo também disso, incluindo esse aspecto dessa ferramenta que eu estou passando para vocês. Coloque isso no papel, dê notas, dê valores para cada um desses critérios em relação a cada meta específica que você tem. E assim você vai descobrir também o tempo, vai conseguir com muito mais assertividade definir qual a ordem que a ordem provável delas se realizarem. Vai depender dos seus passos, é outro critério que está lá na frente também, né? O controle, lembra? Vou falar sobre ele. Mas essa clareza, essas notas que nós damos a cada critério fazem com que nós tenhamos cada vez mais capacidade de avaliar a ordem provável que essas metas têm, tanto em termos de realização no tempo, como em termos, e aí vou fazer essa diferença entre o sexto e o sétimo critério, tá? Se não ficou claro nos primeiros vídeos. Tanto a sua capacidade, a ordem provável que elas vão se manifestar no tempo, como também a ordem em relação à prioridade delas na sua vida, tá? Então vou guardar isso ali para o sexto e sétimo critério, tá? Mas estamos falando do segundo, tem que ser o mais clara possível, o mais plena de detalhes possível, mas sem exagero, porque você tem outras coisas a fazer. Então qual é o momento? Qual é a nota que eu tenho para essa meta em termos do segundo critério, que é definição, clareza, específico, né? Especificidade, precisão. Então você dê essa nota. O terceiro critério, o critério ecológico. Entra essa noção que eu vou passar para vocês, essa explicação sobre a esfera de vida. Então, ecológico, o terceiro critério tem que estar junto. Defina o grau de ecologia que existe na sua meta. E lembra o que é essa ecologia? Não é questão de meio ambiente, se tem árvore no meio, se tem florzinha plantada, se tem galo cantando, não é isso. Isso pode entrar, mas é a questão da esfera de vida, das suas prioridades. A questão ecológica é, você está contemplando dentro dessa meta a sua esfera de vida real. As pessoas são as mais importantes nas nossas vidas. As pessoas importantes nas suas vidas, na sua vida, estão sendo contempladas por essa meta, e dê uma nota para isso. É nota 2. Beleza. Atua com isso, que você vai ver que isso vai influir na ordem com que essas metas se realizam também. Tá? E isso vai definir, você perceber qual é a prioridade também dessas metas na sua vida. Legal? Então o terceiro critério, esse critério ecológico, tem que estar presente, dê uma nota para ele e você vai se tornar um expert, um perito, uma perita em definir metas e em realizar metas. Tenho certeza disso, estou passando isso para vocês, realizo, pratico isso na minha vida e tenho visto isso se manifestar passo a passo, conforme as minhas escolhas, conforme as escolhas que eu fiz no passado também, porque influem no que nós estamos escolhendo agora. Tá bom? Critério ecológico, utilize isso no presente. Quarto critério, a meta tem que ser desafiante. Tem que ser um desafio. Uma meta, opa, o alvo está logo aqui. Beleza, é uma meta, é um desafio, claro, né? Ele pode estar aqui do lado e eu tenho, então vamos lá, puf. Opa, eu errei, cara, estava tão perto, eu errei. O desafio era maior do que eu pensava. Achei que estava muito perto. Nossa, o desafio está lá longe. Nossa, é desafiante pra caramba, mas vou acertar. Pá! Acertei!
puxa, eu tinha ferramentas às vezes que eu nem conhecia dentro de mim mesmo que fizeram essa questão de sorte aí, de acaso. Observa bem elas, porque elas estão essa questão, essa sorte, esse acaso estão baseados em coisas que existem, tá? E que estão dentro de si mesmo, estão dentro do que a gente já realizou, certo? Ok, tudo são colheitas, tudo são plantios. Então, opa, a meta está muito longe, mas agora é o momento, agora eu vou ter que dar um jeito e acertei muito perto. Oh, que ótimo. Ela tem que ser desafiante, tem que ter esse aspecto. Perceba qual é dê uma nota para esse quarto critério na sua meta, nas suas metas, no seu sistema de metas. Coloque eles no papel, desenhe, fotografe, imagine, vitalize os seus passos e, claro, isso já vai abrir as portas para as suas ações. Então, esse quarto critério tem que estar presente, a meta tem que ter um desafio, e coloque uma nota, qual é o grau de desafio que essa meta tem na sua vida, para você aí, para você, em relação aos seus passos. Em relação aos seus passos. Ok? O quinto critério é o controle. Então, ela tem que ser desafiante, algum grau de desafio tem que ter, e você tem que perceber, peraí, qual é o grau, o grau de empoderamento que eu tenho em relação a esse caminho? Qual é o grau de conexão que eu tenho com os passos que eu tenho que dar? Eu sou capaz de dar esses passos, eu tenho essas ferramentas aí, visualiza isso, e eu não visualizo todas, tá? Mas visualiza algumas, então, aquelas que você pode. Beleza? E em cima disso, coloque também uma nota para esse critério, esse quinto critério. O grau de controle que você tem sobre o caminho que você tem que trilhar na direção, no sentido da sua meta, para alcançar e realizar a sua meta. É isso. Tá? As ações que você tem que empreender estão realmente sob o seu controle, elas são possíveis, você vai ter que voar sem asas para atingir, então tá, e eu vou ter que voar, mas só que eu tenho um outro passo que eu posso dar, ok, então é o que? Nota 1? Beleza, nota 1. O que seja, coloque isso. O sexto critério, então, legal, o tempo que você vai, a data que você define agora para essa meta se realizar. Defina, com coragem, defina. Você pode mudar o tempo todo, essa matrix aqui está o tempo todo mudando. E não é por isso que a gente vai falar, então qualquer nota, experimenta se quiser qualquer nota. Mas quanto mais você interfere nessa matrix e com toda essa inteligência que cada um pode ver do seu jeito, se é inteligente ou se é um caos, se é acaso ou se é propósito, vou deixar isso por conta de cada um aí, lógico, porque é só a visão de cada um que pode ter a respeito da sua própria vida, a respeito desse julgamento, dessa percepção, dessa consciência de se existe se essa coisa toda é inteligente ou é caótica ou casual, né? Mas, para quem está ouvindo esse vídeo, para quem está vendo esse vídeo, para quem está se conectando com metas, provavelmente está querendo realizar metas. Então realizar metas significa que você é consciente que você está querendo realizar e está agindo em prol disso. Legal? Então o sexto critério, defina uma data. Coloque um ponto no tempo, pega o seu calendário e fala, tá, tal dia, analisa de acordo com os passos que você tem que dar, o seu grau de controle, o grau de desafio, o grau de ecologia, uma retrospectiva, né? O grau de definição que ela tem, o grau de positividade que ela tem, e pronto, defina, tal data eu vou realizar isso aí, beleza, e quero realizar, e vou fazer por onde realizar, ótimo, colocou ali, coloca e acredita e firma nisso. Cara, eu já falei sobre esse cara, o Paulo Vieira, vejam vídeos dele, tem várias outras pessoas fazendo trabalhos maravilhosos de coaching nesse mundo aí agora, e puxa, pesquise isso, porque isso realmente acelera em muito todos os processos, o processo de você se empoderar da sua própria vida, o melhor possível, o máximo possível dentro da sua capacidade no momento, e acredite nela. Por que eu falei do Paulo Vieira? Porque ele colocou uma coisa muito interessante, para mim pelo menos foi muito interessante, que eu vou compartilhar com vocês. Ele disse o seguinte, que se você
usa esses critérios e define, e vai, e age em conformidade com isso, e é firme nisso, e você tem uma meta, e você é firme em relação a isso, e imagina, e empreende os passos na direção dessa meta, no sentido dessa meta, você só tem duas oportunidades, duas alternativas de coisas a acontecerem. Ou você realiza isso, só tem duas alternativas em relação ao que vai acontecer. Ou você realiza isso, ou você desiste antes de realizar. Só essas duas alternativas. Ok, o sexto critério é, coloque uma data. Tá? Trabalhe com essa coragem, essa data e essa abertura a ir moldando tudo isso junto. E o sétimo critério? E aí eu deixei para esse momento aí diferenciar, né, um do outro, esse sexto critério. E os dois são relativos, o sexto é relativo ao tempo, mas o sétimo não é exatamente relativo ao tempo, ele é mais relativo à eternidade, vamos falar assim. Mas sem ser muito zen, sem ser muito lá em cima, o sétimo critério é bem aqui mesmo, é a prioridade que a meta tem em relação na sua vida, a prioridade dela. Então não tem a ver exatamente com o tempo. O ideal seria que as prioridades acontecessem primeiro, né? Prioridade fosse o prior. Então puxa um grau de prioridade que a primeira, a mais prioritária para a gente acontecesse primeiro e assim por diante, numa escala maravilhosa, florida, perfeita, paradisíaca de realizações, onde aquelas que são prioritárias se realizam primeiro e assim por diante, um passo levando... Bom, e o que nós queremos? Nós gostaríamos disso? Eu vou te falar, por mim, eu gostaria que a minha prioridade acontecesse agora, que a segunda prioridade acontecesse logo depois e assim por diante, infinitamente. Cada um responde por si em relação a isso. Mas como nós sabemos que nesse mundão aqui que a gente vive, a gente lida com, nossa, mas aquilo que eu achei que ia acontecer primeiro aconteceu lá em cima, lá na frente, e o que eu não queria às vezes nem que acontecesse, às vezes acontece. Bom, lidar com isso é lidar com essa questão da prioridade, do que você quer para a sua vida. E realizar só o que você quer na sua vida. Ver realizado na sua vida cada vez mais só o que você quer. Isso é uma utopia. Olha, gente, nós estamos falando de realização. Nós realmente estamos falando de realizar aquilo que hoje é impossível. Que hoje não existe. Não existe hoje. Mas eu continuo caminhando para realizar aquilo que não existe hoje. E aquilo que ontem era impossível, hoje é possível. Isso a gente já está vendo. E para onde nós estamos caminhando? Qual é a caminhada da humanidade? É para realizar aquilo que hoje nós só estamos visualizando, querendo. Como dizem, para Deus tudo é possível. Né? Então quem acredita em Deus, quem tem a sua própria visão de Deus, aí maravilha. Puxa, dou todo o apoio e compartilho isso também, tá? Então esse sétimo critério aí é a prioridade. Então por isso que eu falei lá no primeiro vídeo, que eu falei especificamente sobre o sétimo critério, é uma descoberta. A gente vai descobrindo verdadeiramente. Mas claro que hoje, quanto mais consciente eu estiver, cada um de nós, maior a assertividade que nós temos em relação a essa prioridade. Olha, tal meta tem tal prioridade para mim. Ou eu estou em dúvida, tem 3 aí que tem o mesmo grau de prioridade. É legal, assume isso. Põe nota 3,5, 3,7. Usa o seu sistema, mas coloca aí no papel. Coloca mesmo. Escreve. Você desenha, escreve, mas no caso aí especificamente escreve e põe nota para cada um desses critérios. Visualiza a partir de agora, olhando para o seu futuro, o seu sistema de metas que você quer alcançar, realizar, não necessariamente relativo às datas que você acha que elas vão se realizar. Isso é uma coisa que hoje a gente pode conseguir, sim, como você como o sistematizador, o organizador das suas metas, você tem condição de diferenciar o sexto do sétimo critério. O sexto critério é o que você acha que vai acontecer daqui a um mês, pela sua capacidade de avaliar a sua realidade, a realidade dessa meta contigo. Agora, a prioridade que cada uma dessas metas tem é outra coisa. Né? Pegou a diferença? Para alguns isso deve ter sido óbvio desde o começo, para outros eu espero ter conseguido esclarecer melhor a diferença sobre isso, se tinha alguma coisa obscura ainda. O sétimo critério é
o valor que isso tem para você. Tá? E lembra que isso está muito ligado com o grau ecológico da sua meta, tá? Porque pessoas são importantes na nossa vida, pra caramba. Tá? Podemos dizer que todos são, cada um do seu jeito, mas só você, o núcleo da sua esfera de vida, consegue avaliar qual é a sua esfera de ecologia, né? A sua esfera de vida, onde que vai interferir no grau de prioridade. Isso tenho certeza e vou deixar isso para você. Esse grau ecológico, essa contemplação das pessoas da sua vida, esse terceiro critério lá, ecológico, interfere bastante, de uma maneira, ajuda a clarear, sim, de uma maneira muito segura, a prioridade verdadeira das metas que você tem em mente. Tá? Sim. Ajuda a trazer para a realidade mesmo, essa realidade que nos surpreende, esteja aberto a se surpreender a cada instante, mas seja cada vez menos surpreendido, né? Ou seja, que cada surpresa seja uma grata surpresa que você já estava esperando, porque você sabe que vai ser surpreendido sempre. Mas quanto mais experiência a gente tem, parece que menos surpresa a gente tem, né? Mas isso é pelo lado positivo, tá? Não é porque a gente se tornou anestesiado pela vida, não, é o contrário. É porque todas as gratas surpresas que estão acontecendo agora, nesse novo instante agora, eu sabia que elas iam acontecer. Não exatamente o que ia acontecer, mas eu sabia que elas iam acontecer, porque a cada instante é uma nova surpresa. Mas pode vir surpresa que, se você utilizar o seu sistema de metas da maneira mais legal possível, mais correta possível, olha, a tendência dessas surpresas serem cada vez mais gratas, melhor. E acostume-se a agradecer, mesmo aquelas que doeram. Ai, mas puxa, você analisa, cara. Analisa, mulher. Analisa, homem. Veja o grau de autorresponsabilidade que você tem em tudo o que lhe acontece. E isso já é um tema especial para outro vídeo que eu vou passar para vocês sobre essa questão da autorresponsabilidade, que é uma semente de felicidade. Tá? A autorresponsabilidade é uma das maiores sementes da felicidade e da realização da sua vida. Aqui, valeu. Lembrando aqui o meu nome, para quem não me conhece aí, o Fernando Sanches. Estou passando para vocês esses toques de Yoga Coaching, tá? As duas ferramentas se entrelaçando aí, o Yoga, esse sistema de realização maravilhoso, antiquíssimo dos grandes mestres yogis que fizeram de si o próprio laboratório ao longo de séculos e milênios, e esse conjunto de ferramentas atual que nós hoje chamamos de coaching, e que eu me sinto super grato de estar trilhando esse caminho. Sou um coach, trabalho com isso, é minha profissão, quero me especializar cada vez mais nisso, usando todas as ferramentas que estiverem ao meu alcance. E desejo para você todo sucesso, tudo de bom, toda realização na sua vida. Vou continuar passando vídeos para vocês aí. Valeu! Namastê!